Estamos aqui com mais um programa Fenômeno UFO pela Rede Mundo Mar Televisão. No programa de hoje, temos vários casos aqui, nós temos um na Roma Antiga, um envolvendo astronautas, temos um caso envolvendo helicópteros de negro, com ufólogos norte-americanos, e a última aqui, um caso de TCI ou transcomunicação instrumental. Vamos para o início aqui, para a Roma Antiga, 708 anos antes de Cristo, reinado do imperador Numa Pompílio, sacerdotes do templo romano narram que viram um estranho escudo de bronze no céu. Esse escudo foi visto primeiro em voo horizontal, depois ele desceu, perdeu a altura. Na narrativa original não se menciona se esse veículo chegou a pousar ou não. A única coisa que é descrita é seu movimento horizontal, né, subida e descida, e a trajetória retilínea, quando ele foi observado primeiramente. Por que a aeronave e não um fenômeno atmosférico normal ou um fenômeno celeste normal? Não podemos esquecer, pela descrição dada aqui, um escudo, né? Escudo de bronze, escudo formato discoide, né? Naves em formato de disco fazem muito lembrar um escudo, quando observados principalmente de baixo. Bronze, porque ela deveria ser amarelada, dourada, avermelhada e refletindo intensamente a luz solar. Daí a descrição, né, de um escudo cor de bronze, né, um objeto metálico refletindo intensamente a luz solar. Nós vemos aqui mais um caso, né, no passado da humanidade, quando são observadas estranhas aeronaves extremamente avançadas, coisa que nem nos dias de hoje nós conseguiríamos desenvolver com a nossa tecnologia. Mas mostra há quanto tempo esses veículos e esses seres estão aqui na nossa atmosfera, na superfície do nosso planeta. Portanto, é um caso com mais de 2.000 anos de idade praticamente. O caso seguinte aqui envolve um voo de provas do primeiro veículo Gemini. Então, se vocês olharem bem, as imagens que irão aparecer no vídeo, nós veremos agora não uma nave espacial com um tripulante, sim dois. Daí o nome Gemini, dado pelos Estados Unidos, porque esses veículos, né, ao contrário das naves Mercury, que foram os primeiros veículos norte-americanos que levavam um astronauta, este leva 2 astronautas. Não podemos esquecer que na época, né, no início da corrida espacial, os Estados Unidos não possuíam um vetor com potência suficiente para levar naves ou veículos maiores ao espaço. Daí a necessidade, no início, de um veículo compacto, que eram as naves Mercury, né, que o astronauta praticamente vestia aquilo. Eu já comentei aqui, eu tive a oportunidade de ver uma, eu era garoto em 1963, ali no Ibirapuera, numa feira de ciências que teve, um desses veículos, uma nave Mercury, foi trazido, né, e eu lembro até hoje as dimensões assim profundamente acanhadas daquele veículo. Já a nave Gemini não, eram veículos já maiores, né, já permitiam uma tripulação de 2 astronautas. E o que ocorreu nesse caso, em abril de 1964, é que no radar da nave foram captados 4 objetos. Esses objetos se aproximaram da nave Gemini, passaram a fazer uma série de evoluções próximas à cabine da Gemini. Então, ela foi detectada no radar, não é mencionado se houve contato visual por parte dos astronautas. Não podemos também esquecer que os astronautas são militares treinados, normalmente são pilotos, ou da Força Aérea, ou pilotos navais. Então, eles estão familiarizados com manobras na atmosfera ou no espaço, mas saberiam dizer se trata de um meteorito ou qualquer coisa do gênero, né, o que, obviamente, pelas manobras que eles descrevem, foram detectadas no radar do veículo, mostram claramente se tratar de outra coisa. Todos os nossos voos foram acompanhados, né, desde o início, mesmo veículos não tripulados sempre foram acompanhados por objetos voadores não identificados. Esses seres monitoram,
né, os nossos veículos, o nosso progresso na área da tecnologia espacial, muito provavelmente porque há um certo receio por parte desses seres pela nossa agressividade. Ainda bem, já comentei isso aqui também várias vezes, nós não temos condição de voos a maiores distâncias aqui do nosso planeta. Devido à nossa agressividade, com certeza iríamos provocar algum conflito interestelar, sem sombra de dúvida, com uma civilização mais avançada, com consequências danosas para a nossa espécie aqui. Mas mostra mais uma vez, né, como essas naves sempre acompanham os nossos veículos espaciais. O caso seguinte, foi aquilo que eu comentei, envolve 2 pesquisadores norte-americanos e a presença, né, de aeronaves aparentemente militares monitorando o trabalho desses ufólogos norte-americanos. Nós estamos falando justamente do George e da Shirley Coyne. Eles, se eu não me engano, eles chegaram a ser diretores da MUFON dos Estados Unidos, que é a Mutual UFO Network, uma dos organismos ufológicos mais importantes a nível mundial, né, quer pelo trabalho, quer pela metodologia que a MUFON desenvolve na pesquisa de casos ufológicos. E esse caso ocorreu, né, justamente no ano de 1969, né, quando num trabalho de hipnose que eles faziam, né, uma dessas aeronaves se aproximou. Detalhe curioso, né, a Shirley Coyne, ela não sabia disso a princípio, mas num trabalho de hipnose regressiva, ela descobriu que ela foi abduzida no ano de 1949. Isso é bem curioso, né? Uma pessoa que desconhecia isso já ter interesse por ufologia. Não sei se estaria ligado ao caso, talvez a nível de subconsciente por parte dela tenha trazido o interesse dela pelo assunto. Né? Ela narra que foi pega por uma nave levada a bordo, passou por uma série de procedimentos, né, antes de ser trazida de volta à Terra. Já o marido dela também teve uma passagem ufológica, o George Coyne, quando uma nave desse tipo se aproximou do local onde ele estava, e eu já comentei aqui também várias vezes que essas naves, elas emitem um campo eletromagnético de altíssima intensidade. E o campo eletromagnético dessa nave chegou a afetar o funcionamento do marca-passo cardíaco do George Coyne. Marca-passo é um equipamento elétrico que é implantado dentro do corpo da pessoa para que ele normalize o batimento cardíaco, né? Impeça que o coração funcione de modo irregular e acabe parando. Então, a pessoa tem esse equipamento, né, envolve eletrodos, uma série de coisas ligadas ao músculo cardíaco para que isso não aconteça. Então, no caso da nave, quando ela se aproximou, acabou afetando marca-passo do George Coyne. Os dois, né, curiosamente, 2 pesquisadores, ambos tiveram seu episódio ufológico. Nós estamos chegando no fim do nosso primeiro bloco, já voltamos dando continuidade a esse caso e estaremos encerrando com um caso de transcomunicação instrumental. Então, voltamos já.